Olá, irmãos. Eu sou Elias, aqui de Recife, e nós vamos falar hoje rapidamente sobre Eclesiastes capítulo 9. Na verdade, eu queria destacar aqui nesse capítulo a parte final, né, a partir dos versículos 13 em diante. Você já deve ter percebido na altura, né, que nós estamos da leitura no capítulo 9 de Eclesiastes, que ele é um livro um pouco diferente dos outros, né? Isso aqui a gente falou desde o início, né? É um livro único, né? E o livro de Eclesiastes é um homem sábio, um homem de Deus, falando, como se ele estivesse pensando alto, né? Falando consigo mesmo, tendo conclusões sobre as coisas do mundo. Então, o Eclesiastes aqui, o pregador, está dando conselhos baseado na sua experiência de vida, na sua observação, na sua vivência, né? E isso é muito importante para nós. Por vezes ele tem uma forma meio triste de falar, meio pessimista sobre a forma de observar a vida. E obviamente que ele vai caminhando até o grande final desse livro. Então você não pode realmente parar a sua leitura nesse livro pela metade. Precisa completar a leitura toda, porque lá no final nós vamos ter o mais importante do livro, aquilo que dá objetivo para a vida de um homem. Afinal, aqui embaixo do sol, tudo que a gente vive aqui nesse mundo pode ser simplesmente correr atrás do vento, pode ser simplesmente vaidade, coisas que são passageiras, e por muitas vezes o Eclesiastes está falando exatamente sobre isso. Mas eu queria destacar uma historinha que tem aqui no final, né? Parece uma parábola, né? Como a gente vê no Novo Testamento, mas a partir do versículo 13 diz assim: também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Estou lendo na versão NVI. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela. Cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. Que coisa bonita, né? Que história linda seria se a gente terminasse aqui, não é verdade? Se a gente parasse aqui e falasse, poxa, que legal, né? Um homem sábio, pobre, mas sábio, conseguiu salvar a cidade que estava enfrentando realmente um rei com um poderoso exército cercando ela com dispositivos de guerra, né? Uma situação talvez que não tivesse solução. Mas eis que aparece um grande homem, quer dizer, um homem bem pobre, mas um homem sábio que consegue libertar essa cidade. Mas termina assim esse versículo, né? Versículo 16 ainda, né? No versículo 15 ainda vai dizer assim: no entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. E aí o sábio vai tirar as conclusões sobre essa história. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo já não se dá atenção às suas palavras. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Então, Eclesiastes aqui faz as conclusões, né? Observando o mundo, que eu acho que serve para hoje também. Né? A gente pode observar o mundo que a gente vive, ao redor da onde a gente está, e talvez a gente tenha conclusões semelhantes. Né? Os pobres são desprezados. As pessoas tendem a achar que na riqueza realmente há o destaque, né? E no começo desse capítulo ele fala sobre isso, né? Fala, olha, eu olhei e observei que o soldado mais forte não é o que vence a guerra sempre, né? Que as pessoas mais inteligentes não são aquelas que ficam mais ricas. Muitas vezes não é dessa forma, né? Ele diz isso, falou, não é, tem questão da sorte, de estar no lugar certo, tem muitas coisas que são envolvidas por aí, mas as questões humanas fazem com que as pessoas possam perder de ouvir a sabedoria, porque estão vendo pessoas pobres, pessoas simples, né? Deixar de ouvir um grande conselho, um bom conselho, porque às vezes julga a pessoa pela sua aparência. Isso que acaba acontecendo desde a época de Salomão, desde a época desse sábio que está escrevendo para nós.
E eu queria, então, além disso, né, a gente tem a grande lição desse texto, justamente está escrito ali no finalzinho, né, a partir do versículo 16 em diante, mas que nós devemos ouvir as palavras do sábio. É nas suas palavras que nós devemos focar, e não no aspecto da pessoa, não no quanto ela tem de dinheiro, né? E isso é o mais importante para nós. Me lembro que quando eu estava em São Paulo, nós fomos visitar uma pequena congregação lá na região de São Paulo, da Grande São Paulo, e me destacou, né, nos meus olhos, destacou um senhorzinho bem simples, né? Na verdade, ele era semi-analfabeto, mas destacou ele na igreja pela forma como ele motivava os irmãos, pela forma como ele pegava os convites para a escola da Bíblia e entregava na rua, no ônibus, aonde ele estava. Porque na forma de viver dele, chegava cedo para a escola dominical, animava os irmãos, mas era um senhor pobre, semi-alfabetizado. Então, se nós fôssemos olhar, ou se nós olharmos para irmãos assim, de uma forma mundana, né, na forma como o mundo, na forma como Eclesiastes viu aí no mundo da época, nós vamos desprezar a vida espiritual desse irmão, as mensagens importantes, os chamados dele, né, para que todos nós cristãos pudéssemos ser mais ativos no evangelismo, mais presentes nas mensagens bíblicas, no culto, na aula dominical. Então, não vamos deixar isso acontecer, né? A mensagem do sábio é que a gente observe a palavra sábia e que a gente não olhe para o aspecto assim como o mundo tem feito. Afinal, o mundo mesmo, né, não garante que as pessoas que estão no poder, que as pessoas que estão mais ricas, que as pessoas que estão aí dominando o mundo são as pessoas mais sábias. Às vezes as circunstâncias da vida levaram elas até lá. E nas pessoas mais simples, às vezes na igreja, pessoas mais velhas, pessoas pobres, às vezes ali tem muita sabedoria, muita experiência de vida cristã que pode acrescentar em muito para nós, que a gente possa ouvir a sabedoria, né? Que a gente possa realmente observar as palavras sábias, no nosso caso, da vida cristã, que é o mais importante para todos nós. Não vamos deixar as aparências nos enganar, e assim, ó, uma cidade que foi salva por esse homem acabou esquecendo ele. Que nós não sejamos assim, que a gente possa sempre lembrar disso. E lembrar que nosso Jesus, Salvador, o homem mais sábio de todos os tempos, veio como um homem pobre, como uma pessoa na Galileia, homem simples, não é verdade? E nós, é nessas palavras de Jesus, desse homem simples, que nós recebemos a salvação, que nós temos o manual para seguir a vida cristã. Que o Senhor nos abençoe, que as palavras sábias entrem em nossos corações e que a gente possa seguir sempre uma vida agradável ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe.